Boa tarde a todos, meu nome é João e nessa aula eu vou instalar um sistema de turbo no teu poder de influência. Olha, eu te garanto uma coisa, depois de hoje os teus resultados nunca mais vão ser os mesmos. Ah não, já começou o papo de marqueteiro. Alguém pensou assim agora? Pode falar, não precisa ter vergonha não. Sabe por quê? Porque eu pensaria a mesma coisa se eu estivesse no teu lugar. Vamos combinar, né? O que mais tem na internet hoje em dia são pessoas que gravam vídeos fazendo promessas mirabolantes e no final ou elas não te entregam nada ou entregam muito pouco, né? Tipo, nesse vídeo eu vou te ensinar um segredo que vai disparar o teu poder de atração. Aí a pessoa te enrola 20 minutos falando, né? E no final ela fala que esse segredo faz parte do treinamento pago dela. Ou então ela até te dá uma dica, mas é uma dica manjada, rasa, que todo mundo já sabe, mais manjada que Pelé, Beatles e Jesus Cristo reunidos. Vamos ser sinceros, né? Quem não fica pé da vida com isso? Eu fico pé da vida com isso. E é justamente por eu ficar pé da vida com esse tipo de coisa que eu quero garantir pra vocês que não é o caso dessa aula. Nós vamos ter conteúdo sim, tá legal? Conforme eu falei, o meu nome é João Abrantes. Eu trabalho desde 2011 ajudando as pessoas a reescreverem a própria história de vida delas. Eu resolvi trabalhar com isso porque eu mesmo transformei minha vida numa fase que nada estava a meu favor e eu decidi abrir um espaço para poder ajudar pessoas que hoje em dia estão passando pelos mesmos problemas que eu costumava passar. São eles solidão, rejeição, humilhação, falta de respeito e uma total falta de perspectiva em dias melhores. Eu não sou mais um desses coaches que fica dando dicas baseadas na experiência de vida. Quando eu comecei com esse trabalho, eu estava totalmente consciente que cada ser humano é único e diferente e que o que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para todos. Por isso que eu investi pesado na minha formação. Quem quiser dar uma olhadinha no meu currículo, eu deixei ele aqui embaixo na descrição. Eu acho importante ter essa transparência com vocês, mas eu não vou ficar aqui falando qual é a minha formação porque eu não me sinto confortável com isso. Parece que eu tô querendo contar vantagem e não é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui hoje para ensinar para vocês 7 dicas de influência que não estão na boca do povo. E olha, são dicas que vocês vão poder aplicar hoje mesmo, saindo daqui, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, para qualquer tipo de finalidade. Agora, antes de eu começar, eu preciso dar aquela contextualizada para vocês entenderem por que essas técnicas vão funcionar, tá legal? Então vamos aqui pro nosso mapa mental. Primeiro, aquela contextualização indispensável. Vamos lá. Eu não sei como é que tá o poder de influência de vocês hoje em dia, mas se ele tiver capenga, isso provavelmente está acontecendo por causa de dois motivos. Não são os únicos, mas são os mais frequentes. Primeira alternativa, porque você não conhece nenhuma técnica, o que eu acho que é um pouco improvável, porém não impossível. Ou então, alternativa 2, que é a mais recorrente, porque você está usando as mesmas técnicas que quase todo mundo usa. E o que nos leva ao erro que 99% das pessoas que começam a estudar inteligência social cometem e que eu mesmo cometi. E por isso que eu fiquei tanto tempo com meus resultados estagnados. Sabe que erro é esse? As pessoas sempre vão direto nos materiais mais populares. Cara, olha só para isso aqui. Isso aqui é um print dos mais vendidos da Amazon. Então temos aqui o poder do hábito, segredos da mente milionária, armas da persuasão, como convencer alguém em 90 segundos. Deixa eu posicionar um pouquinho mais para cá. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, como fazer amigos e influenciar pessoas. São ótimos livros, mas eles são muito conhecidos. Se tem uma coisa que é um fato, que inclusive já foi comentado por um psicólogo chamado Dan Gilbert numa palestra da TED Talks, é que tudo aquilo que é recorrente, tudo aquilo que é manjado, tudo aquilo que tá na moda, perde eficácia. Quase todo mundo que começa a estudar inteligência social começa a ler o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas aí o que acontece? Todo mundo começa a usar as mesmas técnicas, começa a ficar manjado e elas vão perdendo eficácia. E aí vocês vão falar pra mim, ah, João, para de falar besteira, porque são pouquíssimas as pessoas no Brasil que leem livro. Se eu ler esse livro e aplicar essas técnicas, eu vou ter resultado. Concordo, você vai ter resultado sim, com as pessoas menos esclarecidas, menos sofisticadas, ou seja, as pessoas que não leem, que não gostam de estudar. Se a tua pretensão é só lidar com as pessoas menos esclarecidas, então realmente vai fazer sucesso você usar o material que está na moda. Agora, se você quiser mirar num público mais sofisticado, pessoas mais estudadas, cultas, aí não vai funcionar. Eu trabalhei 11 anos dando consultoria para multinacionais. E uma coisa eu posso dizer para vocês em verdade, quase todo colaborador que está num cargo de chefia, supervisor, gerente, presidente, CEO, quase todos eles já leram Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, se você chegar para uma pessoa mais sofisticada, usando as técnicas de um livro que está manjadíssimo, das duas uma, ela não vai funcionar e você ainda corre o risco do cara falar assim, peraí, eu conheço essa técnica, você está usando aquela técnica do Dale Carnegie. Aí você fica com aquela cara de tacho, né? Putz, cara, e agora, né? Então, eu não entendo por que as pessoas ficam mirando só no que está na moda. O que nos leva ao grande segredo. Vocês querem, olha só, vou falar com vocês aqui, qual é a grande verdade? Sabe a minha jornada de transformação? Uma das principais características dessa minha jornada de transformação foi justamente a velocidade
que as coisas aconteceram? Porque a maioria das transformações aconteceram em questão de meses. Para vocês terem uma ideia, em março de 2011, eu ainda era um Zé Ninguém, sem amigos, sem namorada, que ainda morava com os pais e que não conseguia arrumar emprego porque eu não conseguia uma oportunidade compatível com a minha formação. Eu não conseguia ser aprovado em processo seletivo. Então, como eu não ganhava bem, eu morava com meus pais. E em agosto desse mesmo ano, de 2011, eu já estava com um círculo social gigantesco, vida amorosa abundante e morando sozinho num apartamento em Botafogo, com vista para o Cristo Redentor e para o Pão de Açúcar e ganhando muito bem, mais do que suficiente para viver com conforto. Ou seja, foi muito rápida a minha transformação. E uma das chaves dessa velocidade, dessa transformação assim absurdamente rápida, foi justamente a diferenciação. Quem não se diferencia, não se destaca. Se você ficar fazendo o que todo mundo está fazendo, estudando o que todo mundo está estudando, você pode até ter algum resultado, mas não fica achando que você vai se destacar. Não vai se destacar. Então, enquanto estava todo mundo estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, eu estava estudando Get Anyone to Do Anything, do Dr. David Lieberman. Eu estava estudando Captivate, da Vanessa Van Edwards. Eu estava estudando o Mastering Logical Fallacies. Eu estava mirando em tudo que era material que não estava na boca do povo. Por exemplo, esse do Dr. David Lieberman, Get Anyone to Do Anything, é um livro que quase ninguém conhece, muito embora ele já seja antigo, e que dá de 1000 a 0 no do Dale Carnegie. Só que o do Dale Carnegie é mais popular, ele é mais queridinho pelas pessoas. E quando o assunto é Brasil, o Brasil basicamente só importa os materiais populares. E quase todo o treinamento criado no Brasil de inteligência social é baseado nesses materiais populares, é basicamente mais do mesmo, só que com uma roupagem diferente. Quando eu comecei a nadar na direção contrária e mirar nos materiais que não estavam na boca do povo, eu comecei a explorar territórios ainda virgens da mente humana. Eu estava atingindo pontos da mente humana que ninguém explorou. E isso me deu uma vantagem absurda na minha vida social. E é justamente por isso que esse conteúdo vai funcionar com vocês. Porque eu separei para vocês técnicas de persuasão que não estão na boca do povo. Não está no livro do Dale Carnegie, não está no livro do Robert Cialdini, do Poder da Persuasão. São técnicas inéditas. Então, olha, separa um papel, separa uma caneta, porque está na hora da gente começar a nossa sessão de bruxaria social. Estão prontos? Vamos nessa. Vamos ao nosso arsenal. Vamos à nossa primeira arma. A nossa primeira arma de persuasão e de influência, vocês sabem, se chama regra 2 de 3. Como funciona a regra 2 de 3? Para você convencer alguém a fazer alguma coisa, os teus argumentos, eles têm que ter pelo menos 2 desses 3 elementos. Facilidade, dor e prazer. Você tem que citar pelo menos 2 desses 3. Se você conseguir citar os 3, melhor ainda. Olha só como é que muda. Um exemplo ruim, usando só um elemento. Esse notebook, vou até aumentar aqui. Esse notebook vai deixar o teu trabalho 3 vezes mais rápido. Ok, se tem a facilidade, né? Convenceu? Cara, só se a pessoa tiver assim muito já na pilha de comprar, né? Mas dá pra melhorar. Vamos agora pegar um exemplo bom com 2 elementos. Esse notebook vai deixar o teu trabalho 3 vezes mais rápido. Hoje em dia, o mercado está muito competitivo. Quem usa equipamentos mais antigos fica com a produtividade lenta. E isso acaba te impossibilitando de assumir novos clientes. Ou então, caso você assuma, o teu prazo de entrega vai ficar muito maior que os teus concorrentes. Ou seja, de uma maneira ou de outra, você vai acabar sendo tirado do jogo. Agora citei a dor. Já melhorou, não melhorou? Dá pra melhorar ainda mais? Dá. Vamos pegar um exemplo excelente com 3 elementos. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para caber aqui na tela. Esse notebook vai deixar o teu trabalho 3 vezes mais rápido. Hoje em dia, o mercado está muito competitivo e quem usa equipamentos mais antigos fica com a produtividade lenta. Isso acaba te impossibilitando de assumir novos clientes. Ou então, caso você assuma, o teu prazo de entrega vai ficar muito maior que dos teus concorrentes. Ou seja, de uma maneira ou de outra, você vai acabar sendo tirado do jogo. Dor. Agora, com essa máquina aqui, você não precisa se preocupar, porque você vai continuar prestando um serviço de qualidade para cada vez mais pessoas e você vai ter tempo de sobra para descansar, praticar um esporte, cultivar um hobby, ou dar um pouquinho mais de atenção para tua família, porque afinal de contas ninguém merece viver em função de trabalhar, né? Então, o que eu tô te oferecendo aqui é muito mais do que produtividade. Eu tô te oferecendo tranquilidade e qualidade de vida. Prazer. Olha como é que ficou poderoso agora. Essa é a regra 2 de 3. Então, só para recapitular, os teus argumentos têm que ter pelo menos 2 elementos desses aqui. Facilidade, dor e prazer. Pelo menos 2 desses 3. Vamos agora para nossa segunda arma. Deixa eu recolher aqui. A nossa segunda arma se chama o poder do obstáculo. O poder do obstáculo é o seguinte: quando você torna alguma coisa mais difícil, isso dá mais vontade para a pessoa adquirir. O obstáculo gera aquela sensação de desafio. E o ser humano gosta de ter aquilo que ele tem uma dificuldade para ter. Então, presta atenção nisso aqui. A inserção de obstáculos, ela aumenta a percepção de valor. Então, olha, um exemplo ruim de uma coisa que não tem obstáculo. Presta atenção. Inscrições abertas. Garanta já a sua vaga. Pô, não tá me convencendo. Imagina, você tá lançando um curso, inscrições abertas. Garanta já a sua vaga.
vaga. Agora, olha só esse exemplo com obstáculos. Olha só, caso as vagas já tenham sido preenchidas, cadastre seu e-mail na nossa newsletter para ficar a par da abertura de novas turmas no futuro. Isso aqui foi adotado por uma empresa lá nos Estados Unidos que falaram isso. Olha, caso as nossas linhas estejam ocupadas, tente novamente mais tarde. Então, quando você fala assim, caraca, peraí, as vagas estão preenchidas? Não, mas eu não, se tá bombando desse jeito, eu quero garantir logo minha inscrição. Então, quando a pessoa acessa lá e vê que ainda tem vaga, deixa eu garantir a minha antes que aconteça isso. Porque se eles falaram que é pra eu depois me cadastrar para eu ser informado de novas vagas, é porque tá bombando. Eu não quero esperar uma turma futura. Isso te dá aquela sensação de desafio. Então, esse que é o poder de obstáculo. É só você criar uma dificuldade. Você, em momento algum, ameaçou. Olha, vai acabar, hein? Vai acabar. Cuidado, só tem mais 3 vagas hoje. Ou então só até meia-noite. Não, você falou bem tranquilo. Se por acaso já tiver lotado, faz isso. Fica muito mais suave, muito menos forçado quando você fala desse jeito. Vamos agora para nossa terceira arma. Crítica sem mágoas. Essa aqui é muito importante, porque, cara, o que mais tem hoje em dia são pessoas que não sabem criticar. Sempre acaba ficando um clima ruim quando a gente quer fazer uma crítica a alguém, uma correção. Por quê? Porque a gente não sabe criticar, isso que é a grande verdade. Como é que a gente critica alguém sem magoar? Primeiro de tudo, eu quero compartilhar com vocês qual é a tática que é mais usada atualmente. Uma tática que provavelmente muitos de vocês já conhecem, principalmente se vocês já leram o livro do Dale Carnegie. A tática mais usada atualmente é a tática do sanduíche. Como é que é o sanduíche? O sanduíche é o seguinte, você começa com um elogio, faz a tua crítica e depois termina com um elogio. Tipo assim, olha, Gabriela, eu gostei bastante do teu relatório. Deu pra ver que tua linguagem técnica evoluiu bastante. A única coisa que me incomodou um pouco foi a parcialidade que você demonstrou em alguns trechos, porque a linguagem desse documento tem que ser puramente descritiva, sem juízo de valor. Agora, eu gostei muito do teu poder de síntese. Você conseguiu ser breve e ao mesmo tempo não ficou vago. Isso é um talento para poucos, continua assim. Esse é o modelo que é mais usado atualmente. Mas qual é o lado negativo disso? Nem sempre você vai ter 2 elogios para fazer. Já parou pra pensar nisso? A pessoa assim, cara, eu tenho que fazer um elogio, uma crítica e um elogio, mas eu não tenho 2 elogios para fazer. E aí você fica travado, né? Você fica sem saber como proceder, ou então você acaba sendo artificial, faz um elogio totalmente forçado. Mas tem uma solução. Como é que funciona a crítica sem magos? Olha, gente, é a coisa mais ridícula desse mundo. Basta você inserir a crítica antes do elogio. E por que isso funciona? Porque o ser humano, ele tem uma tendência para diminuir a relevância de tudo que é falado antes do mais, porém, entretanto, contudo. Ah, João, mas ficou grego. Calma, vou te dar um exemplo agora. Olha um exemplo sem o uso dessa arma. Olha como é que fica sem essa arma. O teu texto tá bem interessante e envolvente, mas existem os erros de gramática e concordância que você tem que rever com urgência. Olha como é que ficou chato. Tá bom, mas tem os erros graves de gramática que tem que ser revistos. Chateia, né, gente? Fica seco. Agora, olha a diferença só de inverter a ordem. Repara bem. Olha, existem alguns erros de gramática e concordância que você tem que rever com urgência, mas o texto tá muito interessante e muito envolvente. Parabéns. Depois dessas correções, que com certeza vai ser jogo rápido, vai ficar uma obra-prima. Eu não dei 2 elogios aqui, eu só fiz um elogio, mas eu botei a crítica antes. Então, pensa nisso. Tudo que vem antes do mais, porém, entretanto, contudo, todavia, a pessoa diminui a importância. Então, já que a lógica é essa, bota a crítica na frente do elogio. Não precisa pensar em 2 elogios, é só botar a crítica na frente. Ficou mais fácil agora de criticar, né? Vamos para a próxima arma. Arma 4. Raio-X da alma. Ih, esse aqui vocês vão amar. O que é o raio-X da alma? É uma técnica que faz a pessoa botar para fora os valores mais profundos que ela tem. Você basicamente descobre um monte de coisa sobre ela só de fazer essa pergunta. Então, quando você tiver uma oportunidade conveniente, você vai fazer para a pessoa a seguinte pergunta: qual seria para você o maior sinal de que você conseguiu? E aí você encaixa a pretensão dela. Agora, um exemplo. Situação hipotética. A pessoa te disse que ela ainda não encontrou alguém bacana para se relacionar. E aí você aproveita o gancho e pergunta: qual seria para você o maior sinal de que você encontrou a pessoa certa? E aí ela te responde: primeiro de tudo, ela não ia tentar me mudar. Ela não ia ficar implicando com a maneira que eu me visto, com as pessoas que eu converso, com os meus gostos, etc. Não que ela precise me apoiar em tudo, só o fato dela respeitar para mim já é o suficiente. E segundo, ela não ia me deixar confuso. Sabe aquelas pessoas que você nunca sabe qual é a delas? Que mais parece que estão sempre de joguinho? Eu acho que relacionamento saudável é aquele que a pessoa não te confunde, que você não fica num vácuo de informação, só não pode ser muito grudenta, porque aí eu me sinto sufocado. Gosto muito de carinho e companhia, mas na medida certa. Então imagina que essa é a resposta, né? Aí que informações que estão implícitas aqui? Você já descobriu que essa pessoa valoriza a própria liberdade, porque ela não gosta que interfiram na vida dela e ela se sente sufocada com excesso de proximidade. Número 2, você descobriu que ela gosta de se sentir segura, que ela não gosta de joguinhos amorosos. Provavelmente ela sofre de ansiedade e não consegue ignorar situações que ficam pela metade. De uma certa maneira, você começa a enxergar a alma da pessoa só com essa pergunta. Esse é o raio-X da alma. Então vamos agora pro raio-X da alma 2. Esse é a
ainda mais interessante. Esse aqui serve inclusive para dar continuidade ao primeiro. Repara bem, assim que você tiver uma oportunidade conveniente para a pessoa, você vai fazer a seguinte pergunta para ela. Esse aqui bota mais coisa para fora ainda. Na sua opinião, onde é que acaba característica X e começa a característica Y? Ou então, para variar, na tua opinião, qual é a linha que separa característica X da característica Y? Onde é que acaba um e começa o outro? Então, por exemplo, botei uma aqui, olha. Na sua opinião, onde acaba a liberdade e começa o individualismo no relacionamento? Gente, presta atenção nessa pergunta. Se vocês estiverem conhecendo alguém e vocês ainda não oficializaram o namoro, aproveita algum momento e faz essa pergunta, porque é nessa pergunta que você vai descobrir se ela é grudenta, se ela é egoísta, qual é a dela. Então, repara bem, na sua opinião, aonde acaba a liberdade e onde é que começa o individualismo num relacionamento? Vamos dar uma olhadinha aqui, 2 modelos de resposta. Olha essa aqui. Ah, eu acho que o individualismo começa quando você, querendo ou não, faz a outra pessoa se sentir excluída. Como assim? Tem gente que acha que o papel do parceiro ou da parceira é só de fazer companhia e saciar as necessidades sexuais, porque na hora de compartilhar os planos, as decisões, ou até mesmo as inseguranças, aí elas ficam quietas. E isso dói, porque a outra pessoa fica com a sensação de que não existe um espaço para ela no universo do outro. Então, com essa resposta, você já percebeu que é uma pessoa mais madura, né? Ela respeita a liberdade, mas ela faz questão que você compartilhe o teu universo com ela. Se você ficar de muito segredo, muito mistério, só apresentando os fatos consumados, ela vai ficar chateada contigo. Então ela tem uma visão bem madura de relacionamento. Agora, olha essa segunda aqui. Ah, eu acho que o individualismo começa quando você tá com tempo livre e não quer ficar com outra pessoa. Isso pra mim não é relacionamento. Quer jogar videogame sozinho? Quer jogar futebol com os amigos? Quer ler um livro na tua? Então fica solteiro. Quem tá no relacionamento tem que entender que é uma vida 2. Não existe esse lance de fazer as coisas sozinho. Então a partir do momento que a pessoa começa a aproveitar o tempo livre sozinha, isso pra mim já é um sinal bem claro de que ela não tá pronta para um relacionamento. Eita, peraí. Alerta vermelho. Essa pessoa é grudenta nível hard. Ela não vai deixar você nunca ter teu momento de paz. Ela vai ser bem invasiva. Então, repara bem como é que essa pergunta, ela já bota pra fora quais são os valores que as pessoas têm com relação a certas coisas. Com relacionamento e com outros exemplos. E botei aqui um outro exemplo, obviamente sem modelos de resposta, pra não ficar muito longo. Aqui, ó. Na tua opinião, qual é a linha que separa uma pessoa boa de uma pessoa trouxa? Onde é que acaba um e começa o outro? Aqui você vai ver se a pessoa, se ela realmente é boa ou se ela é subserviente, aquela pessoa que gosta muito de agradar, que vive em função de fazer o que os outros querem para não causar conflito. Com essa tática do raio-x da alma 2, você descobre mais ainda sobre os valores da pessoa, tá? Guarda isso para sempre, principalmente a pergunta de onde acaba a liberdade e começa o individualismo. Nunca deixem de fazer essa pergunta quando vocês estiverem conhecendo alguém para se relacionar, porque isso pode poupar vocês de muita dor de cabeça, tá? Vamos dar agora continuidade com a nossa arma 6. A arma 6 eu chamo de o tranquilizante de problemáticos. Sabe aquele dardo tranquilizante para poder deixar o animal bem sonolento? Basicamente é o que eles usam naquele zoológico da Argentina que tem os animais soltos, né? Eles botam um tranquilizante no animal para você poder mexer no bicho, o bicho tá lá grogue. É maldade, né? Mas é só um exemplo. Como é que a gente aplica um tranquilizante numa pessoa que é potencialmente problemática? Vamos supor que você vai ter uma reunião, tá? Você vai ter uma reunião na tua empresa e tem uma pessoa lá que você sabe que ela tem uma tendência a ser questionadora, do contra. O que você vai fazer? Você vai pedir para a pessoa potencialmente problemática para ela te ajudar com algum preparativo do próprio evento que você suspeita que ela vai ter a postura inconveniente. Então, por exemplo, vai ter uma reunião, você fala, fulano, poxa, você pode me ajudar aqui? Eu tô pensando em mudar a organização da sala hoje, porque esse negócio da gente ficar em volta de uma mesa tá deixando o ambiente muito conflituoso. Tu quer, de repente, organizar em forma de U. O que você acha? Forma de U, mantém a mesa. Você pode me ajudar a distribuir aqui a pauta para todo mundo e delinear aqui os temas? Pede para a pessoa te ajudar nos preparativos. Por que isso funciona? Muito simples. Porque quando você pede para alguém te ajudar nos preparativos, essa pessoa se sente parcialmente responsável pelo evento. E ela provavelmente vai querer que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então ela pensa, cara, eu ajudei a organizar essa reunião. Eu não vou agora chegar a estragar o próprio evento que eu ajudei a organizar. Você dá um senso de responsabilidade para ela. Não quer dizer que ela vai deixar de ser totalmente problemática, mas ela vai segurar bastante a onda, ela vai tentar ser mais diplomática nas colocações dela, porque ela se sente mais responsável pelo evento. Ela não vai querer minar com as coisas. Então, reuniões, festas, eventos, qualquer coisa que você sinta que vai ter alguém potencialmente problemático, pede pra pessoa te ajudar a preparar alguma coisa lá, que aí você vai deixá-la bem tranquila naquele evento. Esse é o tranquilizante de problemática. E vamos agora para nossa 7ª arma. A arma 7 é a mais tranquilinha delas. Se chama Exterminador Antecipado de Remorso. Essa arma, ela é mais focada para vendas, mas não quer dizer que você não consegue aplicar em outras situações da vida também não. O que é o Exterminador Antecipado de Remorso? Um dos maiores pesadelos
pesadelos das pessoas que estão tentando persuadir alguém é da pessoa aceitar na hora e depois ela se arrepender, ela voltar atrás da decisão dela. Então, como é que você faz para a pessoa não voltar atrás da decisão dela? Para ela sair desse encontro certa que é aquilo e você não ter surpresas desagradáveis? Muito simples. Depois de você reconhecer e validar a decisão da pessoa, se oferece para ajudar ela a elaborar um argumento para justificar a decisão dela para amigos, familiares, parentes, parceiro, parceira, etc. Ficou complexo? Vamos ver um exemplo aqui. Situação hipotética. A pessoa investiu R$ 5.000 para ter uma mentoria de empreendedorismo contigo. É uma grana, né? Para ela poder ter o quê? 1, 2 horas de mentoria contigo? Esse é o tipo de decisão que pode ser que ela depois reconsidere. Então você fala para ela assim, olha, eu sei que você me procurou porque você está cansado de trabalhar para realizar o sonho dos outros. Você tem que ter seus próprios sonhos para realizar e você acabou de tomar a melhor decisão que você podia ter tomado, que é de procurar alguém mais experiente para te guiar nessa empreitada. Todo dia algum negócio quebra porque alguma pessoa foi teimosa e resolveu empreender na base da tentativa e erro. São poucas as pessoas que procuram uma orientação e eu fico muito feliz por você ter feito isso, porque você pode ter certeza que no teu caso vai dar tudo certo. Agora, me diz uma coisa, você já comunicou essa tua decisão para tua família? Você quer uma ajuda com isso? Porque eu sei que nem todos vão ter a mesma visão que você está tendo. E é importante que você tenha os argumentos certos, porque isso é fundamental para eles te compreenderem e te apoiarem. Qual é o mecanismo existente por trás disso? Seguinte, quando você se oferece para ajudar a pessoa a bolar uma justificativa para os amigos mais próximos, o foco não é o que ela vai falar para essas pessoas. O foco é ela criar um argumento lógico na cabeça dela. Porque as pessoas, elas são convencidas pela emoção e depois elas justificam a decisão usando o racional. Então, muitas vezes a pessoa toma a decisão na base da emoção, né, no calor do momento, mas depois ela começa a racionalizar e ver que não é aquilo. Então, quando você se oferece para ajudar ela a justificar a própria decisão, é muito mais provável que ela mantenha essa decisão e não volte atrás. E uma maneira suave de fazer isso é você usar a parte de, já pensou no que você vai falar para tua esposa, pro teu marido, pros teus amigos e tal? Esse que é o exterminador antecipado de remorso. É simples assim, é só você validar a decisão da pessoa e ajudar em seguida essa pessoa a justificar a decisão dela para os outros, tá legal? E agora que vocês já sabem que a diferenciação é a chave para você acelerar a tua vida social e os teus resultados, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal que eu preparei para acelerar ainda mais o desenvolvimento social de vocês, que é o meu programa Conversa Inesquecível. O Conversa Inesquecível, ele é uma certificação em inteligência social. Então vamos lá, o que é o Conversa Inesquecível? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. O Conversa Inesquecível, ele é um sistema de desenvolvimento social que em poucas semanas ele te transforma numa pessoa sociável, influente e cativante. O que torna esse sistema único? O que diferencia ele de todos os outros? Vamos lá, 4 coisas. Primeiro, preparo mental. A mentalidade para desenvolver socialmente é muito importante, só que eu não vejo nenhum material abordando essa parte da mentalidade. Muitas vezes você tem crenças, você tem pensamentos errados sobre as pessoas que atrapalham o teu desenvolvimento social. De repente medo de fracassar, medo de passar vergonha. A gente primeiro trabalha a tua mentalidade, a gente prepara a tua mente para poder desenvolver, para poder fazer uma faxina nas tuas crenças. Em seguida, as técnicas diferenciadas, ou seja, vocês acabaram de ver 7 técnicas de persuasão que não estão na boca do povo. O Conversa Inesquecível, ele é inteiro dessa maneira. Todos os ensinamentos dele são baseados em coisas que não estão na boca do povo, totalmente contra as modinhas. Outra coisa interessante que ele tem é o mecanismo multifuncional. O que é o mecanismo multifuncional? São técnicas que funcionam em qualquer tipo de situação. Muitas vezes, quando você vê um treinamento de conversa, geralmente é conversa para paquera, conversa para vida profissional, é tudo muito separado. O Conversa Inesquecível não. Ele é para todo e qualquer tipo de situação. Funciona para você expandir o círculo social, para você conhecer gente para se relacionar, para você conquistar oportunidades profissionais, para você desenvolver mais popularidade, porque todos os ensinamentos, eles agem na raiz da psique humana. Ou seja, são gatilhos mentais, não são aquelas coisas rasas que só servem naquele ambiente. Você está mexendo na raiz da mente da pessoa. E é por isso que funciona. E também o preparo para lidar com pessoas em situações difíceis. Porque, vamos combinar, um dos maiores medos das pessoas que estão começando a querer desenvolver a vida social é: e se eu deparar com uma pessoa grosseira? E se eu deparar com uma pessoa difícil? E se eu deparar com uma pessoa narcisista, uma pessoa ofensiva? Todo livro que eu vejo por aí sobre desenvolvimento social, eles partem do pressuposto que todo mundo é um amorzinho. E bom, felizmente a maioria é, mas tem aquela parcela de gente que é difícil e você tem toda a razão de querer se preparar para isso. Você sair para socializar e você não se preparar para lidar com pessoas difíceis é a mesma coisa que você ir para guerra, só com a espada e sem escudo. Ou seja, você pode até atacar, mas não vai ter como se defender. E é arriscado. É isso que torna o Conversa Inesquecível único. E vamos lá. O que você vai aprender nesse programa?
programa? Bom, vamos lá, módulo 1. No módulo 1 você vai aprender a mentalidade certa para garantir e acelerar seu desenvolvimento social. Você vai aprender os segredos para ter poder de presença nos lugares que você vai. Você também vai aprender como desenvolver o contato social e nunca mais ser visto como uma pessoa esquisita, chata ou inconveniente. Alguém aqui já foi chamado de inconveniente, de esquisito? Eu já. E cara, dói na alma, porque a gente tem uma impressão de que nós somos normais. E quando alguém fala isso pra gente, dói, né? Então eu vou ensinar como que faz para desenvolver o tato social e nunca mais receber um feedback como esse. Vou ensinar as melhores fontes de assunto, dicas para lidar com grupos de pessoas, para quem tem fobia social, como é que eu posso fazer para engajar um grupo inteiro e estratégias especiais para pessoas introvertidas. Ou seja, você tem dificuldade para socializar, por ser muito na tua? Relaxa, eu tenho todo um plano para você que é introvertido com esse treinamento. Esse é o módulo 1. No módulo 2, eu vou ensinar como hackear a primeira impressão para que ela seja sempre positiva e facilite a tua vida. Vou ensinar como puxar conversa com desconhecidos e deixar essas pessoas confortáveis na tua presença em tempo recorde. O que fazer para nunca deixar o assunto morrer? Estratégias criativas para você poder fazer um marketing pessoal, uma apresentação pessoal diferenciada. Como que você pode fazer para se promover e dar a entender que você não quer, e sem dar a entender que você quer contar vantagem ou chamar a atenção dos outros. O segredo para você ser um bom ouvinte e fazer as pessoas amarem a tua companhia. O passo a passo para virar uma pessoa mais respeitada. Como contar histórias divertidas e cativantes, vulgo storytelling. Dicas de humor para o teu papo ficar mais leve e engraçado. E um compilado de técnicas poderosas de persuasão para garantir que as pessoas sempre cooperem contigo. E no módulo 3, você vai aprender como dar uma opinião negativa sem ofender ou magoar outra pessoa. E não é essa técnica que vocês acabaram de aprender, tem outras abordagens lá. Ou seja, você vai ter mais do repertório. Como proceder na hora que dá um branco na conversa, a arte de discordar de alguém sem ser ignorante ou causar um clima ruim, várias estratégias para rebater falácias argumentativas e você vencer debates, dicas para você lidar com testes, ofensas e perguntas difíceis, pessoas que você deve evitar bater boca, como ser um ombro amigo para pessoas que estão passando por alguma tragédia pessoal e o passo a passo para você poder pedir perdão e fazer as pazes para faltas leves e para faltas graves. Mas, ô João, tem bônus? Todo mundo gosta de bônus, né? A minha resposta é se tem, hein? Olha só, deixa eu até diminuir aqui. Vamos lá. Para início de conversa tem aqui, ó, manual de etiqueta social, como sair sozinho e fazer dominação social, presença instantânea, detonando a timidez, os segredos da popularidade pelo nerd sedutor, como domar pessoas difíceis, organize uma social de sucesso, ou seja, mora sozinho, quer organizar uma social muito boa na tua casa? Tem um guia completo. Confie no caos, como usar as adversidades para transformar sua vida social com o João Vitor. Carreira de sucesso, olha, esse carreira de sucesso, só ele já vale o preço do Conversa Inesquecível. É um especial de 1 hora com o Binho Garcia, com tudo que você precisa para entrar no mercado de trabalho e subir na carreira assim, suave. O Binho Garcia, ele é um consultor de empreendedorismo e, cara, é só dica maravilhosa. Você associando carreira de sucesso ao resto do treinamento, cara, vai decolar profissionalmente. Pode ter certeza disso. E também aqui, 6 dicas para melhorar a tua imagem na internet. Ou seja, para você poder ter fotos melhores no Google, no Facebook, no Instagram, etc. E mais, não acabou por aqui não. Tem mais bônus. Tem também dicas de linguagem corporal para pessoas tímidas, expressões faciais que podem te prejudicar, macetes para melhorar a voz, como interromper uma pessoa tagarela, a arte de causar uma primeira impressão com aperto de mão, 5 gestos para melhorar a comunicação e a forma certa de usar escassez na atração. Então, esses são os bônus do Conversa Inesquecível. Tem mais algum benefício? Tem sim. Olha só, o Conversa Inesquecível, como ele é uma certificação, você pode fazer as provas relacionadas aos módulos e se você tiver pelo menos 80% de aproveitamento em cada prova, você vai levar um certificado de conhecimentos avançados em inteligência social. Ou seja, ó, frente do certificado, com a minha assinatura, meu CNPJ da empresa e no verso, tudo que você aprendeu. Olha aqui na minha mão como é que ele é. Tá aqui, você vira, você imprime, tá aqui o verso. Você pode botar no teu currículo, serve para você poder apresentar nas empresas que você vai prospectar. Olha, eu quero aquele cargo de vendedor, de RH, eu tenho uma certificação em inteligência social, sou preparado para as mais diversas situações. Então, além dele decolar a tua vida social, ele te profissionaliza. Então, tem esse certificado aí. João, existe alguma restrição para esse treinamento? Bom, eu não aconselho esse treinamento para quem sofre de algum distúrbio psíquico que não esteja sendo tratado. Ou seja, se você tem TDAH, depressão, distimia, transtorno bipolar e você não está tratando, eu não aconselho porque pode comprometer os resultados, tá? Se você estiver tratando, beleza. Mas se você não estiver tratando, eu não aconselho porque os resultados podem ficar ruins. Eu prefiro ser sincero e perder uma venda do que induzir uma pessoa à frustração. Então eu tenho que ser bem transparente nesse aspecto, tá legal? João, eu posso baixar os vídeos no meu celular?
lá? Sim, você pode. Existe um aplicativo da própria Hotmart chamado Sparkle. Você baixa o aplicativo no teu Android, no teu iPhone, e você entra com o mesmo login e senha do Conversa Inesquecível e você pode botar para baixar as aulas. Ou seja, você pode assistir as aulas tranquilo, sem ter que ficar gastando a internet do teu celular. Show, né? E agora vamos ao que interessa. Ok, João, quanto? Qual é o valor? Cara, o valor original, conforme você pode ver nesse print aqui, ó, é R$297 ou 12 vezes de R$28,94, tá? Então esse é o valor original porque o treinamento teve muitos upgrades recentemente e isso aumentou o valor dele. Mas hoje não. Hoje eu vou te dar um desconto e ele vai ficar só 197 ou então 12 vezes iguais de R$19,19 no cartão de crédito. Ah, João, mas eu não tenho cartão de crédito. Você aceita boleto? Sim, eu aceito boleto, mas leva até 72 horas úteis para compensar. Então tenha isso em mente, não é no ato do pagamento que é a prova. Assim que aprovar, eles já te mandam o acesso automaticamente. Compensou o boleto, a Hotmart já te manda os dados para você poder acessar, tá legal? Mas no boleto não parcela, o boleto é só à vista e o cartão é que você pode parcelar até 12 vezes. Poxa, gente, R$19,19 por mês é muito pouco, né? Durante um ano é muito pouco. É menos que o Netflix. E basicamente Conversa Inesquecível é o Netflix da vida social, né? Mas aí você vai me perguntar, né? E se eu não gostar, João? Eu acho difícil, mas nunca é impossível, né? Você tem 7 dias corridos, não são 7 dias úteis, são 7 dias corridos a partir da data de aprovação para você testar o conteúdo. Você vai poder assistir todas as aulas e todos os bônus. Se você não gostar, é só você mandar um e-mail para atendimento@evoluajá.com pedindo reembolso, tá legal? Agora, muito importante, só vai ter direito de fazer as provas e tirar o certificado quem permanecer inscrito depois dos 7 dias. Porque senão, gente, ia abrir um precedente para um monte de malandro comprar o treinamento, assistir as aulas, faz as provas, pega o certificado e pede o reembolso. E aí vai lá todo feliz para a empresa, né, com o certificado, sendo que foi na base da malandragem. Então, vocês vão poder assistir todas as aulas na íntegra agora. O direito de fazer as provas e o direito de você poder ter o certificado só se você ficar com ele até depois do final da garantia, tá? Tô sendo bem transparente com vocês aqui. Ok, e pra finalizar, ok, João, qual vai ser o gatilho de escassez que você vai usar para me convencer a comprar logo? Botei até uma risada, né? Porque já perceberam que marqueteiro gosta muito de usar gatilho de escassez? Ó, aproveita logo porque é só até meia-noite, aproveita logo que são só 12 vagas, né? Aproveita logo que vai caducar o cupom. E, gente, sinceramente, não vou usar nenhum. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu acho que todos vocês são adultos e cada um de vocês sabe a dor e a delícia de ser o que é, como já dizia a música dos Titãs, né? Quem tiver uma vida que é mais delícia do que dor, beleza. Quem tiver uma vida mais dor do que delícia, mas também não quer mudar, eu vou respeitar. Agora, eu digo uma coisa pra vocês. Faz uns 2 meses que o meu sócio faleceu de Covid. O cara tinha 32 anos de idade. Ele não tinha nenhum ano de casado. Ele estava começando a melhorar a vida dele financeira. Tinha acabado de providenciar um apartamento, comprou os móveis, comprou um carrinho. Ou seja, estava começando a colher os frutos da vida. E veio essa doença maldita e tirou ele da gente. Deixou uma viúva. E, cara, 32 anos de idade. A vida é muito imprevisível. A vida é muito imprevisível e se é pra gente aproveitar a vida e conquistar o nosso lugar ao sol, que seja o quanto antes. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Eu tenho umas perguntas pra vocês, sem dúvida. Seguinte, você por acaso volta pra casa com raiva ou vergonha porque você não sabe o que falar ou responder numa determinada situação? As pessoas ficam impacientes ou desconfortáveis quando você conversa com elas? Você tem a impressão que os outros não dão bola pro que você fala? Os teus assuntos fazem os outros rirem de você ao invés de rirem com você? Você sente que ninguém te respeita ou coopera contigo? Alguém já te disse, mesmo que indiretamente, que você é uma pessoa sem graça, chata, esquisita ou indelicada? Que se a tua resposta foi sim para uma ou mais dessas perguntas, cara, eu recomendaria que você começasse hoje a rever as suas atitudes. Não necessariamente comprando meu treinamento, é rever, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a vida é muito curta pra gente ficar parado esperando o milagre acontecer. A gente tem que entrar em ação. Então, o que eu tô oferecendo é um atalho para você poder chegar lá mais rápido e aproveitar a vida, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês por terem me prestigiado aqui nessa live hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? E quem adquiriu Conversa Inesquecível, a gente se vê lá na área exclusiva, onde já vou começar falando sobre mentalidade.